quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei. Sigo hoje forte, mais do que ontem. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege, me acalma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Boa tarde, meu povo, sejam bem-vindos. Tô chegando sem avisar, mas é isso mesmo. Vamos sentir essa música, vamos se conectar. Ventania só pra cantar, yeah. Sentindo a vibe, que hoje a conversa vai ser muito boa. A conversa vai ser sobre evolução espiritual. Pra isso a gente precisa se conectar, não é mesmo? No balanço das águas olhar, a dança dos corpos achar, a força ancestral, ancestral. Vai sentindo aí a vibe chegar. Pisa firme, vem conquistar, solta a voz e canta. Protege, me acalma. É preciso ser, não é de boca não, Binhas. O bagulho é louco mesmo. Jona receitou. Manda essa live aí pras deusas, chama todo mundo. Corpo fechado, alma que ecoa. Ventania só, chama o povo, pra gente sentir essa vibe. No balanço das águas olhar, na dança dos corpos achar. Ó pra aí. a força ancestral. Socorro! É força ancestral que vocês querem? É espiritualidade? É autoconhecimento? Tá bom. Eu vou chamar o povo, Vou chamar o povo, porque essa roda não pode acontecer sozinha comigo, não. Quero mais deusas aqui nesse momento. Até o povo que eu sei que tá trabalhando nessa hora eu vou chamar. Muito boa tarde, minhas deusas. Vocês estão bem? Tudo além, tudo fluindo. Para quem não me conhece, tá chegando agora, eu sou Bruna Narri. Eu sou psicóloga, terapeuta holística, uma mulher bruxa, feiticeira, maga, cabocla e outras cositas mais, artesã, crocheteira. Às vezes pago de modelo, às vezes pago de professora. Mas uma mulher com muita boa vontade de auxiliar outras mulheres a se revelarem deusas. Eu tenho uma alegria imensa quando eu recebo um telefonema e alguém fala assim pra mim: Bruna, sabe aquilo que eu tinha compartilhado com você que eu tanto queria? Eu consegui, mana. Sabe, consegui destravar aquele processo na justiça e deu tudo certo. Finalmente consegui me matricular na faculdade. Finalmente consegui terminar um relacionamento tóxico. Bruna, já tô há 3 dias sem fumar. E que massa, sabe? Eu gosto de receber esse tipo de notícia. Meu trabalho é lidar com questões traumáticas, né? O psicólogo, ele escuta muita dor. O psicólogo é o profissional onde as pessoas devem e poderiam, né, confiar as suas intimidades para que a gente pudesse desaguar, visto que no mundo de hoje é muito difícil a gente poder confiar em alguém. As pessoas normalmente nos escutam ou colocando as suas impressões, seus próprios julgamentos sobre o que ela acha que é certo e o que é errado, ou colhendo daquilo que você está trazendo informações
que pode ser usada contra você no futuro, né? Que vai mexer com sua autoestima, que vai impedir o seu caminhar, que vai mexer com a sua segurança, com a sua autoconfiança, para que você avance. E aí, por isso, eu senti de abrir essa live, né, para falar um pouquinho da vivência Mulher Alquimia, dos processos que eu tenho vivido com isso, e tudo que eu tô aprendendo a respeito de espiritualidade, né? No início, eu não sabia que eu ia chegar nesse lugar. Nunca foi a minha pretensão. Eu olho pra minha história e vejo o quanto minha essência é capricorniana, né? Eu sou Capricórnio de primeiro decanato, então, assim, tudo que é muito material é importante pra mim. Faz parte da minha estrutura mesmo de personalidade, o meu sol ser em Capricórnio, a minha lua ser em Capricórnio, entendeu? Isso revela que eu tenho uma predisposição a lidar com o plano material, com o plano físico. Então, tudo que era místico, tudo que era extrasensorial, tudo o que era transcendental, né, espiritual, até verbalizar o que era espiritual, para mim era difícil. E aí, no meio do percurso, eu adoeci, e quem me resgatou desse processo de adoecimento foi a espiritualidade. Foi quando eu precisei honrar e reverenciar que antes de mim existem meus ancestrais, e que antes dos meus ancestrais existem os criadores do mundo, que agem em favor do grande Criador. Ave Maria! Isso aí foi, assim, um entendimento da complexidade do que eu sou. Obviamente, eu não cheguei no denominador comum, eu sou buscadora também. E aí eu costumo falar para as meninas que estão acompanhando as lives, que estão presentes nos stories, que nada do que eu faço aqui é aleatório. Tudo que eu uso na rede social é uma estratégia de enfrentamento das minhas próprias questões. E aí eu quero compartilhar uma história para vocês. Vocês gostam de ouvir história? Eu vou trazer um conto, não vou trazer em essência, né? Porque eu pego o importante da história e conto do meu jeito. Mas eu vou contar uma história pra vocês hoje, sobre as mulheres que correm com os lobos, né? É um conto que eu não lembro o nome, mas o livro tá aqui, eu posso pescar o nome, pelo menos, né? Pra dar referência pra vocês. Mas a história é o seguinte, eu gosto de contar a história, eu vou contar do meu jeito. Uma mulher estava alguns meses afastada do seu marido. Ele tinha ido para a guerra. E ela estava muito triste, com muita saudade dele. Quando finalmente a guerra acabou e esse homem voltou para casa, Nossa Senhora, trouxe muita tristeza para o coração dela, porque ele não voltou mesmo. A guerra não faz, não deixa a pessoa ser a mesma, ela transforma de fato, assim. Por causa do contexto, por causa do instinto de sobrevivência tá sendo colocado em risco o tempo todo, pelo fato da precarização na alimentação, na forma de dormir. É muita escassez um processo de guerra, né? Então esse homem, ele voltou num estado de raiva. A raiva que saiu na live da segunda-feira. Observem, eu não tinha nem conectado ainda. Olha eu pagando a língua, achando que eu não estou fazendo as coisas aleatórias. Eu não sei o que foi que me deu pra abrir essa live, mas eu já tô entendendo. Aí, esse homem, ele voltou da guerra com muita raiva. Muita raiva pelas mortes que ele cometeu, pelos amigos que ele perdeu. E ele parecia um animal dentro de casa. Toda vez que a mulher fazia um movimento de tentar acolher, ela tinha preparado para a chegada dele um grande banquete. Tudo que ele amava, ela tinha feito. O homem não quis comer nada. O homem não falava. E quando ela se aproximava dele, ele rosnava, né? Ele era muito grosso, muito violento. Então ela ficou muito preocupada. E com saudade do marido que ela tinha antes da guerra. E aí, ela compartilhou isso com uma pessoa. E essa pessoa falou pra ela o seguinte: lá no topo da montanha tem uma caverna. Não, ela buscou a feiticeira da aldeia dela. Ela buscou a feiticeira da aldeia dela. E a velhinha, né? A sábia, a anciã, a bruxa da aldeia,
falou a curandeira, a benzedeira, o nome que vocês quiserem dar. Eu sinto que toda aldeia tem essa mulher que domina o poder das magias, e normalmente são mulheres mais velhas que já passaram por muitas coisas na sua vida, né? Ela falou assim: minha filha, no alto da montanha tem o urso preto. E esse urso preto, ele vive dentro de uma caverna e só tem uma coisa que pode curar o seu marido. Aí ela: é mesmo, minha senhora, é o quê? O que pode curar o seu marido é o pelo branco que está no pescoço desse urso. Aí ela: meu Deus, eu vou ter que subir a montanha inteira, encarar o urso para arrancar um pelo branco? Vai. Ou então você não salva seu marido dessa raiva. Aí lá vai a mulher para a jornada de subida da montanha. E aí passa no primeiro caminho, né? Começa a vir os obstáculos, os desafios, e ela já começa a sentir, ter que lidar com o próprio medo. E atravessa esse primeiro obstáculo. Ela continua subindo e passa por outros obstáculos, espíritos da noite, animais selvagens. Ela vai encarando nessa subida da montanha o cansaço, a sede, né? Ela tinha levado um pouquinho de lanches, de alimento para ela ir comendo aos poucos, e tinha separado também um lanchinho pro urso para poder chegar lá e, né, ter um negócio para trocar com ele. Só que era um urso, né, minha gente? Um urso é um urso. E aí a mulher vai subindo, descansa, perde sapato, rasga a roupa, e a bichinha vai sofrendo na subida dessa montanha. Até que ela consegue chegar no topo da montanha e ficar de frente para a caverna onde esse urso mora. E aí ela começa a deixar os alimentos na entrada da caverna, esperando o momento em que esse urso vai sair. Na hora que esse urso sai, ela é tomada completamente pelo medo. Completamente. Só que o olhar dela era tão puro, e ela se comunicou com o urso, né? Ela pediu, ela implorou, mesmo com medo, implorou, ela contou a situação dela e implorou ao urso que ajudasse ela. E aí o urso, olhando para a pureza dos olhos dela, sentiu de ajudá-la. E aí permitiu que ela arrancasse o único pelo branco que tinha no pescoço do urso. E aí ela volta feliz, né? Ela a subida, Ave Maria. A subida da montanha foi aquele processo desafiador, passando por diversos obstáculos, muito cansaço, muita fadiga, ter que lidar com o medo tremendo, que é olhar para aquele urso que podia acabar com ela assim, e ainda negociar com esse urso. Aí ela desce radiante e vai direto para casa da feiticeira. Quando ela chega na casa da feiticeira e conta toda a história, né, e entrega o pelo à feiticeira e pergunta à feiticeira o que ela deve fazer com aquele pelo, a feiticeira pergunta a ela o que foi que ela aprendeu sobre a raiva durante essa escalada, né? E aí ela conta todas as experiências que ela viveu nessa escalada, e a feiticeira simplesmente olha para ela e fala assim: agora use tudo isso que você aprendeu para você. E ela fica com aquela cara assim: mas e o pelo? O que é que eu faço com isso, né? Tipo, o que é que eu faço com isso? Ela: o pelo era para você conseguir olhar, né? Isso aqui já tô trazendo as minhas interpretações. Era para você conseguir olhar para a força que você tem, para a obstinação que você tem, para a determinação que você tem em superar algo. Você precisa primeiro aplicar tudo isso que você aprendeu nessa subida em você. E aí, qual é a moral dessa história, né? Por que eu tô trazendo essa história? E o que é que isso tem a ver com a evolução espiritual? Gente, nós somos seres relacionais. Muitas pessoas são importantes na nossa vida. Muitas pessoas a gente deseja profundamente o bem. A gente é capaz de dar nossa vida
que é o que essa moça, né, que subiu a montanha, e essa subida da montanha, o que é que isso representa? Representa um processo de uma inconsciência saindo desse inconsciente, desse mundo sombrio, e acessando o topo da montanha, que é o ápice da luz, o ápice da consciência. É o momento onde a gente tem clareza sobre vários processos da nossa vida, ou um único processo da nossa vida. Só que o detalhe disso tudo é que a gente precisa fazer sozinhos e sozinhas. Por mais que a gente ame as pessoas e a gente queira ajudá-las, a única e possível forma de ajudar quem a gente ama é fazendo o melhor por nós. É trilhando a nossa subida da montanha. E aí eu quero que vocês imaginem agora como seria para essa mulher subir a montanha carregando seu marido com raiva. Se foi difícil para ela atravessar os medos, os animais, os espíritos da noite, a fome, a sede, o urso. Se foi difícil para ela sozinha, com o corpo dela, se lançar nessa empreitada, imagine como seria se ela ainda estivesse carregando o marido. Esse marido é uma figura, um símbolo, uma pessoa. Pode ser na sua situação o seu marido? Pode. Mas pode ser também sua mãe, seu pai, seu irmão, uma amiga, alguém muito querido por você, que você esteja nesse momento buscando ajudar. E às vezes essa pessoa até diz que quer ajuda, mas os comportamentos não condizem com o que essa pessoa fala. O que a pessoa fala não é compatível ao que ela faz. Só que a gente, por amor, se conecta com o que a pessoa fala e não observa o que a pessoa faz. E aí o que acontece? A gente deixa de subir a nossa montanha e fica no processo da dor com a pessoa. Sendo que subir a montanha sozinho, alcançar a consciência, pegar o elixir da cura e retornar para usar isso em você, vai fazer com que você se torne mais forte para lidar com quem está precisando de você ao seu redor. E isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Tem coisas na vida que só a gente pode fazer por nós. Todo mundo. Cada pessoa só pode fazer por si mesmo. Obviamente, na nossa sacola de talismãs, vez ou outra a gente carrega coisas que é exatamente o que aquela pessoa precisava. A gente encontra pessoas que precisam de coisas que a gente tem. E é nossa obrigação partilhar. O que a gente não pode é deixar de fazer o nosso, a nossa colheita, para cuidar do jardim do outro. E aí, o que isso tem a ver com a evolução espiritual? Gente, eu tenho lidado assim com muitas pessoas que estão deixando de olhar para si mesmas, que tem muita força, determinação, disposição para ser caminho de cura para o outro e pouco para si mesma. Não conta esforço se precisar sair daqui para ir para um lugar, ajudar uma pessoa, ou investir na vida da pessoa, e pagar médico, pagar, sabe, estudo, investir nessa pessoa. E a pessoa que está recebendo isso não está aproveitando, não está conseguindo lidar. E aí, você volta pra você respira, você se reconecta e você entende que tem coisas que só você pode fazer por você e tem coisas que aquela pessoa só ela pode fazer por ela. É uma linha muito tênue,
Mas só que quando a gente se olha demais para a vida do outro, a gente se distrai da nossa. E a evolução espiritual é um caminho muito solitário. A evolução espiritual é muito individual. Só cada pessoa é que sabe em que momento da montanha ela está. Tem pessoas que estão no momento agora de arregaçar e subir de vez. Tá perto já da toca do urso. Tem pessoas que estão no início da sua trajetória. Tem pessoas que estão no meio da montanha precisando parar e descansar porque já não tem mais energia. E certamente essa mulher que foi lá em cima, passou por tudo isso, voltou. Quando ela aplicou tudo que ela viveu na vida dela, ela transformou a si mesma e certamente transformou positivamente o marido. Mas não foi com sermão, não foi com briga, não foi com convites, insistência. Foi através do exemplo. O exemplo. E eu sinto que o que mais... E aí eu vou trazer um processo sistêmico, tá? Pra gratidão, Luiz. Gratidão. Tá muito forte a energia hoje aqui. É um processo sistêmico que acontece na maioria dos casos, assim, que eu atendo. As pessoas têm um processo de lealdade inconsciente com seu sistema. E as ovelhas negras, né, são pessoas que nasceram muito diferentes da sua família. Em hábitos, comportamentos, visão de mundo, ambições. São pessoas que olham para aquele sistema e não se encaixam porque falam assim, como que essas pessoas conseguem ser assim e eu vejo o mundo dessa forma, sabe? Mas existe um porquê disso. A ovelha negra, ela veio para atualizar o sistema. A ovelha negra é quem decide subir na montanha para salvar a sua aldeia. A ovelha negra é a pessoa da família que decide subir a montanha, encarar o urso para salvar a sua aldeia. Só que nesse processo, ela é rechaçada. Quando eu falo ovelha negra... Mas eu não tô não, Binho. Eu tô me arrepiando o tempo todo. Tá muito forte. Eu nem sei por que eu decidi ligar ao vivo. Mas vamos nessa. Tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. E aí, ela é a ovelha negra. Quando eu falo ovelha negra, é homem e mulher, tá? São aquelas pessoas diferentonas dentro do sistema familiar. Ela decide subir a montanha para salvar a sua aldeia. E no meio do processo, ela vai se diferenciando tanto. Gente, essa subida da montanha é a escalada da vida, tá? É a escalada da vida. É muito longa. São processos de integração das nossas partes. Leiam, entendam a metáfora de subir a montanha como processos de integração de todas as nossas partes. O que a gente sabe sobre a gente é muito pouco do que o que verdadeiramente a gente é. Parece a cigana, a pombagira com caboclo, aí é uma mistura. Você tá com uma ótima percepção, porque é bem por aí que a banda toca aqui do meu lado, viu? É pombagira, é cabocla, é cigana, é bruxa, é um negócio louco. E aí, o que a gente conhece sobre a gente é muito pouco. Nós nos conhecemos, eu conheço a mim, ainda muito pouco. Quando eu falo da subida da montanha, é essa subida para a consciência, para eu entender quem eu sou, um pouquinho mais. A ovelha negra, ela é uma pessoa que tem essa predisposição, ela busca essa consciência com muita facilidade. Exemplos práticos do cotidiano. Famílias onde, um exemplo denso, mas que é comum e que acontece. Famílias onde ainda é comum
a mulher, a dona do lar, a matriarca, a mãe, ser subserviente ao homem, como num processo de coronalismo. E aí, nasce dentro desse seio familiar um homem gay. Que bate diretamente de frente com esse pai. Por quê? Podem ser muitas razões. Essa pessoa que é vista como a rebelde, a afrontosa, na verdade está trazendo no seu processo encarnatório um código de atualização de que é possível viver com as mulheres e respeitar as mulheres. Isso é uma matemática que se cabe para todas as famílias que têm um homem gay? Obviamente não, eu trouxe um exemplo. Mas uma família onde ninguém acredita em Deus e nasce uma pessoa que é médium. E que fala com espíritos e que vê espíritos. E essa forma de existir dessa pessoa choca com a realidade de todos aqueles. É o velho patinho feio. Mas que carrega em si muita força de atualização, porque da forma que está, aquele sistema, ele está disruptivo. Não condiz mais com o espírito da época. E aí todas as famílias precisam ir atualizando seus sistemas, ampliando as suas fronteiras. Porque o objetivo, assim acredito eu, e muitas tradições como yoga, como xamanismo, como tantra, como sagrado masculino, sagrado feminino, candomblé, tudo tem o propósito da união. Percebam o quanto a humanidade avançou nisso. A gente acha que retrocedeu, mas hoje a gente consegue discutir sobre determinados níveis de violação que antes eram naturalizados. Hoje não é mais respeitoso a gente falar para uma pessoa se ela tá gorda ou se ela tá magra. Porque minimamente já se entende que falar isso é uma falta de empatia, porque a gente não sabe o que essa pessoa carrega no seu corpo. Mas antes era comum as pessoas maltratarem outras por causa dos seus corpos. Existem pessoas que fazem isso, existem, mas essa atualização cognitiva, existencial, está acontecendo. E aí a ovelha negra é essa pessoa que vem romper com os padrões. E assumir nosso caminhar. E esse processo de assumir o nosso caminhar, acho que eu também tô trazendo nessa live toda essa história, toda essa narrativa, porque eu estou em processo de assumir o meu caminhar, né? Entendendo que tem coisas que só eu mesma posso fazer. Não adianta eu querer levar todo mundo para a Arca de Noé, para salvar a família inteira. Não adianta, porque todo mundo tem suas perninhas e sabe andar, né? Mas entendendo também o lugar da pessoa que, através das minhas ações, eu consigo romper com padrões estagnados. Só que aí tem o detalhe. Lembra que eu comecei essa narrativa falando sobre a lealdade com o sistema familiar? Chega no momento da montanha, onde você já não tem mais tanta certeza se você quer chegar na caverna. Porque do início, da saída da sua casa, até o movimento de começar a subir a montanha, você já é outra pessoa. Algo já aconteceu dentro de você. Coisas já passaram na sua cabeça. Do pé da montanha até primeira hora de caminhada, você já se transformou de novo. E à medida que você vai subindo e caminhando, você vai percebendo que você está muito diferente. E aí você olha para o seu sistema, você olha para a sua aldeia e fala assim, caramba, eu não sabia que essas pessoas eram assim. Na verdade, era você que não... A pessoa que está subindo a montanha era que não conseguia perceber a diferença, a nuance, porque estava muito ali, conectada ao meio. E ela continua subindo e começa a perceber mais diferença dela com o do outro. Jung chama isso de individuação. É esse fortalecimento da nossa personalidade em essência.
com o que verdadeiramente somos e não com a construção da nossa aldeia. Aquela construção e imposições comportamentais que a aldeia faz sobre a gente. Até o topo da montanha viramos um ET. O objetivo é que quem consiga chegar no topo da montanha encontre um processo de iluminação, porque o topo da montanha é o topo da nossa consciência. Individuação, iluminação, sabe? Depende da tradição e como cada um quiser chamar, mas fala dessa expansão do eu para com tudo. E aí chega na metade da montanha, a pessoa já está inquieta, passou por vários desafios, as certezas já estão começando a ser vencidas pelo cansaço, pela repetição, pela sede, pela fome, pelo frio, pelos animais, pelos espíritos da noite. A pessoa começa a se perguntar se ela quer de fato alcançar essa iluminação ou se ela quer desistir daquele ponto da montanha e voltar para sua aldeia para tentar ser o que ela sempre aprendeu a ser. Quantas pessoas passam por isso na vida? Começam seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento mediúnico, começa a expandir e no meio do percurso pede para parar. Porque pode se transformar a ponto de não conseguir reconhecer quem é, antes mesmo que o processo acabe. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque o nosso sistema é a nossa origem. Às vezes é pesado demais para a ovelha negra, ou para o bode expiatório, ou para o ET, ou para o jovem místico, né? O jovem místico chegar em um sistema familiar para atualizar o ideal de existência desse sistema. Graças a Deus, na época da escravidão, tiveram pessoas das famílias dos nobres que olhavam para os escravos e diziam assim: isso não é justo. Meu pai, não é justo o que você faz com essas pessoas. E pessoas que conseguiram, a gente olha muito para esse processo de escravidão pela dualidade da coisa. E as coisas que iam se entrelaçando entre essas dualidades. Existe muito movimento de resistência dos negros. Inclusive negros que saíram da África sendo reis e conseguiram reinar aqui, em terras brasileiras. E vencer a escravidão pelo seu reinado. E não era reinado de riqueza, era reinado de força, reinado de estratégia, reinado de visão. E o paradigma da escravidão, ele ainda está sendo quebrado. Mas hoje, quando a gente vê uma situação de escravidão, a gente consegue denunciar e dizer isso não está certo. Porque tiveram famílias que tiveram pessoas que encarnaram no sentido de dizer: eu vim para mudar esse padrão. Vamos lá. Mas muita coisa de coragem. Coragem. Isso fortaleceu o que somos. É interessante sua fala, que recentemente passei por isso. Foi uma grande mudança e caminhada até o topo. E tudo foi questão para assumir o sacerdócio, junto à ancestralidade. E no caminho a gente encontra tanta coisa. E como você diz, desconstruir, tirar a escravatura e o sentir é muito importante. E aí eu trago esse exemplo da escravidão para que a gente entre nessa reflexão do quanto estamos sendo escravos do nosso medo. Já que envolve coragem, né? Quantas coisas a gente está deixando de fazer porque o medo nos paralisa. E muitas vezes esse medo é o medo de ser diferente e ser julgado. Ou julgada. De assumir o nosso poder, de decidir, de escolher, de fazer.
Mas como isso, a gente se pergunta, né? Como isso vai soar para as pessoas? E aí a gente paralisa no medo e busca voltar para a versão antiga. Sendo que tem algo dentro de nós pulsando que a nova versão se atualize. Para o seu bem e para o bem da sua aldeia. Então nunca é egoísmo. Nunca é individual. A minha vida influencia na sua vida. E a sua vida influencia na minha vida. E a nossa vida influencia no todo coletivo. Eu, com o meu modo de ser, eu influencio nos meus vizinhos. Não estamos isolados. Mas as nossas escolhas, elas são isoladas. E aí tem um processo de... Arro, irmão. Arro. Que bom. Que bom. Fico feliz. Salve a força que nos une. E aí hoje eu passei por um processo. Vou compartilhar com vocês agora uma história verídica, a minha mesma. É que nem o Whindersson Nunes. É de mim mesmo. Entendeu? E os tambores estão tocando na minha cabeça há muito tempo. Eu tenho uma conexão muito forte com os povos indígenas do Brasil, né? Embora os tambores que eu faça sejam tambores norte-americanos, eu sinto muito a força dos povos daqui, sabe? E até isso eu percebo que é uma atualização do nosso sistema brasileiro espiritual, sabe? Utilizando de recursos que não são daqui, para que os povos daqui possam se comunicar com a gente. Seres espirituais mesmo, povos encantados, seres encantados da floresta. E aí, eu sentindo os povos daqui me chamando, e eu tocando meu tambor, eu começo a falar, começa a me dar um bolo aqui. E eu tocando meu tambor sem entender ao certo, né? Só que eu faço os tambores com o meu companheiro. E por um tempo, né, eu... não sei, botei na minha cabeça, criei essa crença de que por ser mulher, eu não tenho autoridade para lidar com os tambores sozinha. E aí, por vezes, eu evitava essa subida da montanha com os tambores, sabe? Eu achava que eu era incompetente para lidar com o processo de feitio do aro, para lidar com o processo de afinação, para conduzir o rito sozinha. Era como se fosse muito para mim, que sou mulher. E aí hoje pela manhã eu acordo com os tambores tocando na minha cabeça. Muito forte, muito forte. E veio o choro, veio a lágrima, veio a saudade da floresta, né? Veio os caboclos, veio as caboclas. E aí aquela saudade foi crescendo e eu entendi o que eles estavam me comunicando. Que eu posso ser a mulher que carrega os tambores e que tem competência para isso. Que eu não preciso ficar achando que por ser mulher eu não sou merecedora de ajudar a minha aldeia, colocando a minha mão no que eu sei que eu preciso colocar. E aí entra um pouquinho o processo de autossabotagem, né? Porque os tambores são os instrumentos que evocam o nosso poder. E aí, quando eu ficava nessa crença limitante de, por eu ser mulher, eu preciso de um homem para conduzir esse trabalho comigo, isso não tem nada a ver com meu parceiro. Nada a ver com ele. É tudo sobre mim, né? Meus processos internos. E aí eu fui respirando, sentindo, me conectando, pisando no chão. E entendi. Sou eu que tenho que assumir isso. Agora. Mas não é nem pra ninguém, nem pra fora. É pra mim. É pra mim. E aí eu venho subindo a minha montanha e compartilhando com vocês. E pulsa mesmo, energia forte. Aqui é uma casa de caboclo e cigano. Eu acho que a internet tá de boa. Destravou? Como é que tá? E aí eu venho compartilhando a minha subida da montanha.
entendendo minhas partes que eu tava escondendo e começando a revelar, né? Integrando através desse canal, dessa comunicação, desses recursos, né? E aí uma das coisas que eu tô integrando hoje, nesse dia, e tô usando essa live assim como recurso, é esse processo de assumir a xamã dos tambores que eu sou e que por muito tempo eu neguei também, né? Mas é isso. Eu abri essa live para compartilhar essas informações, né? Para conversar com vocês a respeito disso, para trazer essa história a respeito da subida da montanha, para a gente identificar em que momento da nossa vida estamos. E se você está no meio da montanha e está se sentindo muito diferente da sua aldeia, descanse. Descanse antes de continuar subindo, para que você possa subir com mais energia e não perder tudo que você colheu até aqui. Todo o caminho que você trilhou até aqui. É mais sábio parar e descansar, revitalizar, do que desistir, né? E se você já tá perto da toca do urso, que massa. Continue. Se você tá pensando em subir a montanha... Ah, por falar nisso, se tá pensando em subir a montanha... Quero dizer que eu tenho um caminho para quem tá pensando em subir a montanha. Eu não sei, acho que só tem Luísa agora aqui comigo. Mas se tiverem outras deusas, massa. Mas eu tenho um caminho para ajudar vocês a subirem a montanha. Eu vou deixar essa live salva, então quem depois puder assistir, massa. Ótimo. Esse caminho se chama Yoni-Egg terapia. A Yoni-Egg terapia é o uso dos cristais lapidados em formato de ovo no canal vaginal. É uma terapia essencialmente feminina. E é um caminho de subida para nossa consciência. Especificamente, eu quero pegar uma aqui que seja bem em formatinho de ovo. Especificamente essa pedra. Esse cristal aqui é a ametista. E é uma pedra que atua basicamente no alto da nossa cabeça e no nosso terceiro olho. Ou seja, introduzir no seu chakra sexual uma ametista é literalmente subir a sua montanha. Literalmente. Por quê? Porque a base da nossa coluna, que é onde está o nosso chakra sexual e onde as memórias... Eita, deixa eu botar aqui no carregador. Pode ser por isso que está travando. As nossas memórias sexuais, né? Memórias ancestrais, memórias da nossa maternidade, do nosso nascimento, da nossa linhagem familiar. As tais ovelhas negras espiritualizadas que precisam lidar com sua verdade. E falar de espiritualidade na família é um processo. Olha só, tem uma deusa, ainda me mandou uma rosa vermelha. Amo! Arro, Tâmara, salve sua força. Essa pedrinha aqui